Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade soviética de Leningrado foi um exemplo de tenacidade humana. Depois de sobreviver a um dos cercos mais brutais e letais da história moderna, a cidade ficou devastada, arrasada pela fome e pela morte, destruída até o chão. Quando a guerra terminou, o sofrimento não cessou, mas se transferiu para os homens alemães que cercaram os sobreviventes de Leningrado. Os soviéticos capturaram os soldados alemães e realizaram julgamentos rápidos e injustos. Os soviéticos realizaram execuções em massa, tragédias que permanecem amplamente desconhecidas até hoje. Como foi possível que os historiadores ignorassem as histórias enterradas de brutalidade ocorridas em Leningrado? Enquanto a situação na Europa pós-Segunda Guerra Mundial se deteriorava, qual foi a causa que definiu a tênue linha entre justiça e vingança? Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. O cerco de Leningrado, uma cidade sob fogo e a luta pela sobrevivência. Em setembro de 1941, a Alemanha lançou uma das campanhas mais aterradoras da Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética. O alvo deles era Leningrado, o centro histórico e cultural do país, lar de mais de 3 milhões de habitantes. Tudo o que Hitler queria não era capturar a cidade de Leningrado, mas matar cada um de seus habitantes pela fome. Assim começou o que seria um dos cercos mais longos e destrutivos da história humana. O cerco durou quase 872 dias de labuta e agonia que não seriam facilmente apagados da memória da cidade ou de seu povo. Os alemães cercaram Leningrado e interromperam todos os suprimentos que chegavam à cidade por estrada. No lado sul, as tropas nazistas atacaram, enquanto no lado norte, aliados recrutados pelos finlandeses bloquearam todas as rotas de fuga. O isolamento total de Leningrado foi completo em 8 de setembro de 1941. Os soviéticos interromperam o avanço alemão, mas foi aí que a verdadeira guerra começou. O povo de Leningrado enfrentaria agora um inimigo ainda mais insidioso: a fome. Quando o cerco estava nos estágios iniciais, a liderança de Leningrado, com Andrei Zhdanov à frente, precisava se preparar para as dificuldades que estavam por vir. Informaram os cidadãos de que haveria suficiente comida, mas não havia verdade no que disseram. As rações foram reduzidas logo depois a níveis perigosamente baixos. No inverno de 1941, um trabalhador de fábrica recebia apenas 250 gramas de pão por dia, uma ração miserável. Muitas pessoas, crianças por exemplo, ou idosos, recebiam substancialmente menos. Finalmente, sinais de fome começaram a aparecer à medida que o cerco continuava por dias. As pessoas caíam nas ruas, mortas pelo frio, mortas de fome, enfraquecidas pela fome e pelo frio. As pessoas começaram a ferver cintos de couro e reduzir sua comida à sopa, comiam cola de papel de parede e, em casos extremos, até recorreram ao canibalismo. O horrível pão chamado Pão da Bloqueio de Leningrado, feito de farinha, serragem e todo tipo de coisa, tornou-se uma triste vitória na luta diária pela vida. Ainda assim, esse foi um sofrimento inimaginável para o povo de Leningrado, que não cedeu nem desistiu. Eles enfrentaram bombardeios e ataques, enquanto os alemães começaram a atacar deliberada e sistematicamente os civis. Grandes porções da cidade foram arrasadas. Mesmo hospitais, escolas, casas e edifícios importantes não ficaram intocados por essa fúria. A terrível situação do inverno, com as temperaturas caindo abaixo de zero, criou um evento horrível de baixas em massa. Todos em Leningrado recebiam uma parte de pão, que mal os sustentava, e muitos, incapazes de suportar até o dia seguinte, morriam de fome. As ruas estavam cheias de incontáveis cadáveres congelados. A única fonte de suprimento em forma de lagos estava a leste da cidade sitiada. Era o Lago Ladoga. Durante o verão, os barcos forneciam alimentos e suprimentos ao povo faminto. No inverno, o lago era a Estrada da Vida, uma estreita faixa de gelo pela qual os caminhões traziam os suprimentos necessários. No entanto, isso ainda não era suficiente. Enquanto muitos caminhões chegavam à linha de frente, os aviões alemães os destruíam, ou as águas geladas que esperavam pelos caminhões os faziam virar no lago. Os cidadãos de Leningrado passaram fome, congelaram e foram mortos por aproximadamente 2 anos e meio durante o cerco.
Ele permaneceu ativo até um avanço significativo dos soviéticos, quando a proibição foi levantada em 27 de janeiro de 1944. A retirada das forças soviéticas de Leningrado e a virada da Frente Oriental. Um evento significativo na Segunda Guerra Mundial na Frente Oriental foi a retirada do cerco de quase 2 anos de Leningrado em janeiro de 1944. Após suportar o cerco de 872 dias imposto pela Wehrmacht alemã e seus aliados finlandeses, a União Soviética iniciou uma operação militar maciça para libertar a cidade e forçar os alemães a começar a recuar. Esse rompimento bem-sucedido marcou as tentativas frustradas das forças militares soviéticas de resiliência, unidade de coordenação e poder de fogo. Um exame mais detalhado de como o exército soviético gerenciou essa operação aponta para as várias estratégias empregadas, as forças usadas e o planejamento rigoroso que fez dessa vitória uma das mais decisivas na Guerra Soviético-Alemã. A ação soviética para afastar os alemães do cerco de Leningrado foi realizada sob o código Operação Iskra, que significa faísca. No final de 1943, os soviéticos começaram a ganhar força na guerra. Várias conquistas notáveis dos aliados incluíram Stalingrado e a Batalha de Kursk. No entanto, o cerco de Leningrado permaneceu um problema emblemático e operacional para a liderança soviética. A Operação Iskra foi iniciada em 12 de janeiro de 1943 pelos frentes de Leningrado e Volkhov, duas grandes formações militares soviéticas destinadas a romper o cerco alemão em Leningrado. Embora a primeira fase da Operação Iskra tenha tido algum sucesso, a União Soviética só conseguiu levantar completamente o cerco e empurrar os alemães para uma retirada total em janeiro de 1944. A ação militar soviética exigiu uma coordenação sofisticada e concertada de vários grupos de forças, como infantaria, artilharia, tanques e aeronaves. As forças que libertaram Leningrado eram uma mistura do Exército Vermelho, um contingente de divisões blindadas, uma brigada de artilharia e partidários. O Frente de Leningrado, sob o comando do general Leonid Govorov, foi uma das forças mais significativas na defesa de Leningrado durante o cerco. Fortalecendo os exércitos, o Frente de Leningrado, em janeiro de 1944, atingiu uma alta densidade de divisões de infantaria apoiadas por artilharia e tanques e abastecidas com instalações logísticas de primeira linha. Essas forças foram implantadas nas direções leste e sul de Leningrado e agora formavam um ponto de invasão contra os alemães. O Frente Volkhov, sob o comando do general Kirill Meretskov, estava estacionado a sudeste de Leningrado. Esse frente esteve envolvido nas tentativas de levantar o bloqueio de Leningrado desde janeiro de 1942 e foi crucial para a tarefa. Suas forças avançaram pelo sudeste e, juntamente com o Frente de Leningrado, lançaram o ataque e esmagaram os alemães. Estabelecido em 1943, o Segundo Frente Báltico fazia parte da estratégia geral soviética que visava exterminar os soldados alemães de toda a área ao redor de Leningrado. O Segundo Frente Báltico, comandado pelo general Andrei Eremenko, iniciou um ataque contra os alemães ao sul do Lago Ladoga para cercar as vias de abastecimento e reforço alemãs. O Segundo Frente Báltico atingiu o ápice das batalhas pouco antes do início do cerco e, embora não estivesse diretamente envolvido nos combates, suas ações desalojaram a Wehrmacht da região. Uma das forças motrizes durante a retirada soviética foram as divisões blindadas, especificamente os tanques T-34. De todos os tanques soviéticos da Segunda Guerra Mundial, o T-34 foi usado principalmente para romper as espessas camadas de defesa alemã, seja em termos de construção, tipo de terreno ou armamento. Regimentos de tanques e a infantaria foram enviados para procurar pontos vulneráveis nas formações alemãs, onde brechas pudessem ser feitas para que outras forças atacassem. A artilharia foi definitivamente decisiva durante a retirada soviética. Comandantes soviéticos prepararam as posições alemãs com ataques de artilharia antes de lançarem suas infantarias e tanques sobre eles. Sokolovskaya havia ganhado considerável experiência no uso de artilharia durante a guerra.
Desta vez, os contatos inimigos relataram que o fogo sustentado e preciso sobre suas posições foi um trunfo decisivo para o Exército Vermelho. Divisões de cavalaria e morteiros os apoiaram. Os lançadores de foguetes Katyusha, chamados de órgãos de Stalin, submeteram os alemães a ataques contínuos contra bunkers e concentrações de infantaria fortificadas. A Força Aérea Soviética também desempenhou seu papel na retirada, oferecendo e realizando suporte aéreo focado no bombardeio de ferrovias de abastecimento e bunkers alemães. Pilotos soviéticos, voando em diversas aeronaves, incluindo o avião de ataque ao solo Ilyushin Il-2, bombardearam pontos estratégicos fortificados dos alemães, degradando assim a capacidade alemã de conter o avanço soviético. Isso derrotou a Força Aérea Alemã e destruiu seu poder aéreo, permitindo que o Exército Vermelho avançasse com confiança, sabendo que os alemães demorariam a mover suprimentos e reforçar suas tropas encurraladas. Os combatentes partidários, atacando os alemães pela retaguarda, desempenharam um papel essencial no desmantelamento das linhas de abastecimento, comunicação e reforços alemães. Esses partidários soviéticos realizaram ataques às colunas de abastecimento alemãs, administraram golpes de guerrilha nas vias férreas e forneceram serviços cruciais de coleta de inteligência para o exército soviético. Suas tentativas no campo ao redor de Leningrado impuseram um estresse adicional aos alemães, interferindo em sua capacidade de manter as linhas de defesa. O exército alemão, invasores transformados em prisioneiros nas ruínas congeladas de Leningrado. Durante o verão de 1941, as Forças Armadas da Alemanha, lideradas por Adolf Hitler, iniciaram a maior campanha já conhecida na história mundial, conhecida como Operação Barbarossa. Cerca de 3 milhões de forças do eixo cruzaram as fronteiras soviéticas e a Wehrmacht assumiu que o desfecho da guerra seria favorável a eles. Um dos principais objetivos das forças alemãs era o cerco e a captura subsequente de Leningrado. Os alemães cercaram Leningrado e começaram a devastar a cidade. Para sua surpresa, o exército soviético e os cidadãos de Leningrado responderam vigorosamente, fazendo com que os soldados alemães fossem detidos nos pontos de entrada da cidade. Quando a maré começou a virar contra os alemães, o outrora poderoso exército alemão foi forçado a começar a se retirar. As tropas que antes desfilavam pela Europa libertada agora estavam em desvantagem, lutando contra o frio brutal, a contraofensiva soviética e uma campanha de guerra fracassada. Após as forças soviéticas libertarem os territórios ocupados pelos alemães, dezenas de milhares de oficiais e soldados alemães foram feitos prisioneiros. No final de 1943, o exército soviético liberou o bloqueio de Leningrado e expulsou os alemães e seus aliados da cidade. Cercados e submetidos a bombardeios contínuos e à escassez de suprimentos, muitas das forças alemãs foram destruídas. Os soldados que se consideravam homens e mulheres poderosos foram desarmados, enfraquecidos, derrotados e deixados vulneráveis ao perdão das mesmas pessoas que queriam escravizar. Esses soldados foram feitos prisioneiros de guerra pelas forças soviéticas e, portanto, foram maltratados. Os soviéticos, julgando corretamente que os alemães eram impiedosos quando lidavam com pessoas que ajudavam o inimigo, se importaram pouco com a situação deles. Os soviéticos lutaram contra os alemães na Grande Guerra Patriótica, uma guerra na qual os alemães devastaram grandes partes da União Soviética. A maioria dos prisioneiros de guerra alemães foi desfilada pelas ruas da cidade, incluindo Leningrado, para demonstrar o triunfo do campo soviético. Dito isto, a brutalidade da guerra não terminou para os soldados alemães quando foram capturados. A situação nos campos de prisioneiros de guerra soviéticos permanece impensável. Os homens sofreram com a superlotação, a falta de nutrição e o frio do inverno russo. Eles foram mantidos famintos, e muitos soldados alemães começaram a adoecer. Além disso, não foi apenas o que esses soldados tiveram de suportar que mais os aterrorizava. O governo soviético realizou rapidamente julgamentos por crimes de guerra por causa do conflito. Presos e sobreviventes foram frequentemente estuprados e mortos pelos soldados alemães acusados de terem participado dos crimes de guerra ou de terem facilitado esses crimes durante a Batalha de Leningrado. Os julgamentos foram eficazes,
e, em muitos casos, culminaram em execuções. Homens que no início da guerra acreditavam em Hitler e cantavam suas canções patrióticas nacionalistas, estavam agora indefesos ao se apresentarem diante daqueles destinados a decidir seu destino após a Segunda Guerra Mundial. O destino desses soldados alemães foi sempre deixado de lado na visão histórica da Segunda Guerra Mundial. A dor era real, mas seus sofrimentos foram vistos por muitos como merecidos, já que eles tiveram sua parte na destruição da União Soviética. Historiadores estimam que entre 300 e 500 mil prisioneiros de guerra alemães morreram em campos de prisioneiros soviéticos, e aqueles que emergiram dos campos frequentemente passaram anos em trabalhos forçados antes de serem libertados. Para outros, isso não aconteceu até o início da década de 1950, muito tempo após a vitória na guerra. Retribuição soviética pós-guerra contra os capturadores e colaboradores de Leningrado. Quando o Exército Vermelho avançou pelo leste, libertando os territórios anteriormente ocupados pelos alemães, capturou milhões de soldados que haviam sido parte da Wehrmacht de Hitler. Esses homens dificilmente retornariam como líderes de uma força que uma vez ameaçou subjugar o território soviético, apenas para acabar como prisioneiros em um país que sofreu as consequências da guerra global que eles travaram. Sob essa perspectiva, desde a Constituição até a liderança soviética, a captura desses soldados simbolizava retribuição pelos atos atrozes perpetrados durante a guerra, especialmente nas cidades soviéticas, incluindo Leningrado, que ficou sitiada por quase 900 dias. O governo soviético não esperou para iniciar os julgamentos de crimes de guerra. Na região soviética, oficiais e soldados alemães, assim como aqueles que colaboraram com eles durante a guerra, foram presos e julgados por crimes de guerra como execuções em massa, trabalho forçado e destruição de vilarejos inteiros. Os mais proeminentes foram os casos de Leningrado, pois os julgamentos se referiam aos crimes cometidos durante o cerco à cidade. Os promotores soviéticos buscavam punir aqueles culpados de fome e sofrimento conscientes infligidos à população da cidade. Contudo, os julgamentos não eram procedimentos legais imparciais, mas políticos. Muitas vezes, os julgamentos eram rápidos, com pouco ou nenhum respeito pelos direitos legais dos acusados. As autoridades soviéticas viam esses soldados não apenas como representantes dos prisioneiros de guerra, mas também como os abusadores da Alemanha nazista. Havia muito ódio e desejo de retribuição, especialmente nas áreas ocupadas pelos alemães como Leningrado. O público exigia a execução dos soldados alemães como retribuição pela calamidade trazida ao país. Para os soldados alemães, que em sua maioria eram recrutas, isso significava um julgamento rápido e breve. Alguns foram condenados a longas penas de prisão em campos de trabalho forçados soviéticos, enquanto outros foram executados. Essas execuções, realizadas em segredo, tinham o objetivo de enviar uma mensagem clara ao povo alemão. Os soviéticos não esqueceriam as atrocidades cometidas durante a guerra e aqueles que as cometeram seriam punidos. Pilhas de soldados de Hitler mortos, baleados pelas costas, demonstravam o apetite soviético por retribuição, enterrados em valas comuns sem identificação. No entanto, isso não terminou nos tribunais, pois os prisioneiros também experimentaram o amargor da vingança. Um grande número de trabalhadores forçados foi retirado da Alemanha e utilizado na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de soldados foram transportados para campos de trabalho soviéticos com a esperança de melhores condições de alimentação e vida, enquanto trabalhavam para reconstruir a economia soviética. Para muitos desses prisioneiros, o cativeiro duraria anos. Alguns não retornariam à Alemanha até o início da década de 1950. Nesses campos, doenças, fome e trabalho excessivo fizeram centenas de milhares de vítimas. Tribunais soviéticos e o destino dos oficiais alemães. Justiça ou vingança? Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética saiu vitoriosa, mas também foi uma nação profundamente devastada. O país fez enormes sacrifícios para garantir sua própria existência. Mais de 27 milhões de soviéticos morreram, cidades foram dizimadas e a União Soviética ficou profundamente marcada pela guerra.
Uma das regiões mais afetadas foi a cidade de Leningrado, que sofreu o impacto de 872 dias de cerco nazista. O cerco de Leningrado causou a morte de aproximadamente 1 milhão de civis, a maioria por fome e bombardeios. Após o fim da guerra, a sociedade soviética ansiava por punir os pecados que havia sofrido. No entanto, à medida que os julgamentos de Leningrado se desenrolavam, surgia uma questão: estavam realmente servindo à justiça ou à vingança? No final de 1944 e início de 1945, as autoridades soviéticas começaram uma série de processos e julgamentos por atividades criminais de guerra contra oficiais e soldados alemães. Predominantes nesses julgamentos estavam os atos de violência contra civis e as políticas de fome forçada imposta pelas forças armadas alemãs em várias cidades soviéticas. Os julgamentos de Leningrado foram alguns dos mais publicizados, focados nos oficiais e soldados alemães que causaram a fome da população, nos responsáveis pelas forças de ocupação e nos compatriotas que colaboraram com os nazistas. Apresentando esses casos como necessários, o governo soviético retratou esses julgamentos como uma parte fundamental do processo de reconstrução da justiça e da ordem no pós-guerra. O mundo acabara de testemunhar os julgamentos de Nuremberg, que ocorreram na Alemanha, onde oficiais de alto escalão do regime nazista receberam suas punições por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A União Soviética estava disposta a participar desse tipo de espetáculo moral stalinista. Viam os julgamentos de Leningrado como seu método de confronto. Aqui, o povo de Leningrado sentiria novamente que os direitos estavam do seu lado, ou, na verdade, teriam certeza de que milhares de homens seriam punidos pelo que fizeram à cidade. As acusações eram claras. Oficiais alemães foram acusados de deliberadamente causar fome, privar os civis de Leningrado de alimentos, bombardear alvos essenciais e executar aqueles que tentavam escapar da cidade sofrida. As evidências desses crimes eram abundantes. Diários, ordens e depoimentos de testemunhas tornavam impossível não se chocar com a tortura sistematicamente planejada e eficiente da população da cidade. No entanto, os julgamentos não eram apenas casos judiciais bem organizados e uma exibição de procedimento legal. Também eram julgamentos políticos. A maioria dos oficiais e soldados alemães foi julgada por tribunais militares, e a distinção entre justiça e retribuição tornou-se nebulosa. Devido ao ódio resultante do sofrimento da população soviética, os promotores estavam dispostos a comprometer os processos legais. Os julgamentos foram muito curtos e as penas foram severas. Como resultado, muitas vezes, os culpados eram executados imediatamente. Essas execuções não eram apenas uma punição, mas também uma proclamação ao mundo. A União Soviética não permitiria que tragédias como essas acontecessem em seu território. Sentimento público, o desejo de retribuição e o clamor do povo soviético por justiça. Não há dúvida de que a população soviética estava sob um imenso estresse emocional devido à guerra. Foi assim que os alemães invadiram o território da União Soviética com uma campanha que visava destruir não apenas o exército soviético, mas também seus civis. Campos foram incendiados e reduzidos a cinzas. Homens foram exterminados diante de suas mulheres e filhos, e milhões ficaram desabrigados ou mortos. Essas memórias eram vívidas, pois os habitantes dos países ocupados pelos alemães testemunharam ou sofreram as atrocidades do aparato de guerra nazista. A libertação da União Soviética pela derrota da Alemanha nazista não foi satisfatória para muitos cidadãos soviéticos, pois havia a crença de que os culpados deviam morrer. Em Leningrado, o sofrimento foi dilacerante. A cidade foi cercada por quase 3 anos, privada de alimentos e itens essenciais, com a população vivendo em abrigos exposta a bombardeios constantes. Pessoas morreram de fome, doenças ou congelaram até a morte, deixando famílias divididas, destruídas e arrasadas. Distritos inteiros foram nivelados. Suas populações pereceram ou foram deportadas para outras regiões da União Soviética. Aqueles que sobreviveram dependiam de instintos de sobrevivência, forçados a consumir porções inadequadas de alimentos. Quando os soldados alemães foram capturados ou se renderam nos últimos dias da guerra, eles não tinham as proteções sob a lei internacional de soldados.
Para o povo soviético, esses homens eram bestas de carga que trouxeram uma dor incalculável. A maioria dos soviéticos os via como assassinos, não como combatentes. O público exigia uma repressão rápida e intensa. Em todos os estados soviéticos, reuniões foram convocadas para exigir justiça para aqueles que pereceram na guerra. O governo, ciente da amargura intensa e do sofrimento da população, ofereceu julgamentos de criminosos de guerra que eram mais do que um simples meio de punição, mas sim um julgamento como vingança. Quando os crimes ocorreram, a cidade estava sitiada, e mesmo agora, ela ainda não se recuperou totalmente. Mas essa foi uma tentativa de encerrar esse capítulo, ao menos para os sobreviventes. Outros oficiais e soldados alemães envolvidos no cerco enfrentaram acusações de assassinato legal ou crimes contra a humanidade, a maioria relacionada à fome deliberada de civis. Os julgamentos foram rápidos e muitos dos veredictos resultaram em sentenças de morte. Os julgamentos foram abertos ao público, reforçando a ideia de que os culpados estavam sendo levados à justiça em nome da população soviética. Para muitos, esses julgamentos cumpriram outros papéis importantes, como uma espécie de catarse ou, em outras palavras, a necessidade de compreender o que havia acontecido e finalmente punir os culpados. Esse desejo esmagador por retribuição não era exclusivo da União Soviética. Por toda a Europa, nos primeiros anos do pós-guerra, a atitude agressiva dos cidadãos não era de perdão, mas de vingança. Os habitantes locais, especialmente nas áreas ocupadas ou destruídas pelas forças nazistas, insistiam em uma justiça rigorosa pelos crimes cometidos, mesmo que isso envolvesse violência. As execuções, um fim atroz para os perpetradores do cerco de Leningrado. Cerca de 1 milhão de civis perderam suas vidas durante esse cerco, principalmente devido à fome, ao frio e às doenças. Diante de tal sofrimento insuportável, além de qualquer medida conhecida, não é surpreendente que o povo soviético clamasse por retribuição. O governo soviético não demorou a atender essa demanda por justiça. Após a guerra, julgamentos em massa de criminosos de guerra começaram em todos os territórios ocupados da União Soviética. Alguns dos mais famosos foram os julgamentos de Leningrado, que visavam encontrar os culpados pelo sofrimento da cidade. Líderes, outros oficiais e soldados da Alemanha e de várias outras nações foram julgados por crimes de guerra relacionados ao evento conhecido como Guerra de Cerco. Esses crimes foram agravados para incluir a fome deliberada da população, genocídio e bombardeios não provocados de civis e outras pessoas inocentes. Nesses casos, os julgamentos não tinham praticamente nenhum significado para os prisioneiros alemães. Isso porque as autoridades soviéticas queriam mostrar ao seu povo que eram capazes de punir os culpados e responder à indignação pública. Os julgamentos foram rápidos e implacáveis. Alguns dos principais profissionais foram condenados e muitos deles foram executados por enforcamento. Essas sentenças foram executadas com precisão e brutalidade absoluta. Em particular, para o povo de Leningrado, o sofrimento passado exigia uma severa retribuição por traição e colaboração com os alemães, que conduziram o cerco severo. Assim, as execuções foram consideradas merecidas e bem executadas. As execuções em si foram experiências sombrias e iradas. Isso se deve ao fato de que os prisioneiros eram transferidos para locais desconhecidos e eram mortos a tiros sem serem enterrados. Elas foram marcadamente diferentes dos julgamentos públicos altamente midiáticos dos líderes da Alemanha nazista, realizados em Nuremberg, onde os acusados foram julgados diante de um público global. Os soviéticos viam pouco sentido em prolongar a vida de pessoas que consideravam culpadas de crimes tão hediondos. Segundo as crenças da liderança soviética, os alemães que participaram do cerco de Leningrado não tinham o direito de serem poupados. No entanto, em muitos casos, as atividades dos protagonistas não eram claramente distinguíveis da punição legal. De fato, alguns dos soldados executados estavam envolvidos na realização do cerco em si. Eles estavam lutando ou implementando as políticas do governo de sua nação, mas outros indivíduos menos afortunados eram apenas pequenos soldados que agiram conforme os comandos de seus superiores. Para esses homens, a morte não ocorreu apenas pelos crimes que cometeram, mas por todos os nazistas como um todo.
Muitas informações específicas foram perdidas porque algumas dessas execuções foram realizadas em segredo. Fossas comuns de prisioneiros alemães executados foram enterradas, e suas localizações às vezes permanecem desconhecidas. Esses homens desapareceram da história, e suas histórias, como muitas outras na Frente Oriental, foram apagadas pela violência. Valas comuns, enterrando o passado nos escombros da destruição de Leningrado. Quando as tropas soviéticas começaram a libertar os territórios de Leningrado no início de 1944, a escala da destruição tornou-se mais evidente. A cidade estava quase destruída e centenas de milhares de pessoas haviam morrido. Percebendo que precisavam dar pelo menos alguma dignidade a seus cidadãos mortos, os líderes locais iniciaram uma busca por valas comuns espalhadas por toda a região. Estudos arqueológicos desenterraram os ossos dos guerreiros, junto com os civis que morreram de fome, bombardeios ou doenças. Essas valas comuns geralmente continham os restos de famílias inteiras, e isso se repetia na maioria dos locais, já que a guerra não poupava ninguém. A descoberta desses locais trouxe o foco político para os sobreviventes humanos que tiveram de aceitar o fato de que haviam sofrido um genocídio. O governo soviético, interessado em lembrar as perdas da guerra, começou a construir monumentos e memoriais dedicados às vítimas. As valas comuns estavam relacionadas às crenças populares, com elementos distintos ligados ao desejo de vingança contra os culpados pela dor do povo. A liderança soviética percebeu que reconhecer as valas comuns e os atos relacionados a elas era vantajoso em dois aspectos. Elas também funcionavam como um chamado para perpetuar a luta contra os antigos inimigos, pois é um fato bem conhecido que eles não morreram para descansar em paz. A narrativa criada em torno desses lugares retratava os alemães como encarnações do mal, pedindo por justiça, ao mesmo tempo que constantemente lembrava que a União Soviética estava do lado dos vencedores da guerra. No entanto, as valas comuns também entraram para a história como uma ferida de guerra intocada, para a qual ninguém pode fingir uma cura. Muitos parentes nunca tiveram a chance de dar a seus entes queridos um enterro digno, já que os corpos muitas vezes eram não identificados ou estavam desaparecidos no teatro de guerra. A falta de um enterro adequado também trouxe muita dor para os sobreviventes. Os corpos consignados a essas valas comuns significavam a perda não apenas de vidas, mas de uma morte social coletiva de pessoas em uma comunidade. Muito trabalho foi feito para garantir a identificação digna e o enterro de esqueletos em valas comuns, não apenas em Leningrado, mas em todo o antigo território da União Soviética. A geração atual de arqueólogos e historiadores tem se esforçado para localizar esses locais, utilizando métodos modernos para provar sua existência e dar-lhes o respeito que merecem. O processo não é isento de problemas, pois mesmo após muitos anos da guerra, suas memórias continuam a influenciar as percepções sobre o passado. Soldados esquecidos, porque a história dos defensores de Leningrado foi enterrada no tempo. A União Soviética, após a guerra, era uma nação que precisava de reconciliação pelas perdas que havia sofrido. Com milhões de cidadãos mortos ou cidades destruídas, o governo tentou impor uma narrativa única sobre o sofrimento e a tenacidade soviéticos. Isso foi especialmente verdadeiro no caso dos soldados alemães capturados ou rendidos. E aqui, a mídia divulgava a morte e o sofrimento não como uma experiência humana imposta, mas como algo sofrido pelo inimigo. Isso foi complementado por um aparato de propaganda vigoroso que buscava celebrar os protagonistas soviéticos e amputar os fatos da guerra. Além disso, o clima imediato do pós-guerra tinha de ser considerado. Havia uma determinação quase fanática de punir aqueles que eram considerados criminosos de guerra. É por isso que os julgamentos de Leningrado, realizados em 1946, tornaram-se um exemplo vívido da necessidade de justiça. Qualquer oficial e soldado alemão implicado na perpetração de crimes de guerra era imediatamente julgado e, às vezes, enforcado. Embora essas ações tenham sido catárticas para muitos cidadãos soviéticos, elas impediram que os acusados pudessem se expressar. As histórias dos soldados alemães comuns foram, então, ofuscadas pelo desejo geral de retribuição e, assim, esquecidas no curso da história. Além disso, o cenário histórico da Guerra Fria tornou a história desses soldados menos clara e reconhecível.
À medida que a União Soviética e o Ocidente colocavam seus interesses em jogo, a definição da guerra mudou de uma guerra antifascista para uma guerra antifascista e anticomunista, e vice-versa, de democracia contra fascismo para comunismo contra democracia. Mais uma vez, as narrativas dos soldados marcados pela guerra, especialmente daqueles na periferia da derrota, que antes eram consideradas necessárias, foram substituídas por uma narrativa maior, considerada mais apropriada para aquele período. Para muitas pessoas na União Soviética, o slogan de se identificar com o inimigo era grotesco, dado o sofrimento social agudo causado pela guerra. As baixas soviéticas e a destruição de cidades como Leningrado baniram qualquer consideração pelo destino dos alemães capturados, soldados que eram vistos como meros apêndices da ditadura que apoiavam. Além disso, enquanto anos e décadas se convertiam em séculos, as histórias por trás desses soldados foram deixadas enterradas. Uma nova onda de investigação histórica começou com o colapso da União Soviética em 1991. No entanto, novas questões ainda estão enraizadas nos índices temáticos duradouros do sofrimento dilacerado e heroísmo do povo soviético. É importante notar que muitas narrativas de soldados que foram deixadas nas sombras não estavam na vanguarda da memória popular. Contudo, nos últimos anos, essas narrativas ocultas têm sido revividas entre as pessoas. A guerra é uma história complicada, e filmes tentam contar o que aconteceu ao focar em pessoas comuns, guerreiros, sabendo que as pessoas estão em diferentes lados da linha. Essa análise da história foi feita para tentar dar uma nova visão da Frente Oriental e prestar homenagem a todas as pessoas comuns que se tornaram vítimas da guerra. A história dos soldados negligenciados, os soldados alemães que sofreram captura durante e após o cerco de Leningrado, e os defensores soviéticos que perderam suas vidas lutando no ambiente intenso da Batalha de Leningrado, não foi apenas suprimida pelos processos históricos, mas por um anseio por um eixo claro entre mocinhos e vilões. Pessoas que se tornaram vítimas de guerra merecem ser ouvidas. Suas vozes, combinadas com outras fontes de informação que permitem entender o que aconteceu, podem abrir o mundo de experiências que precisam ser respeitadas e ouvidas. O legado na Alemanha, memorializando os soldados perdidos no cerco de Leningrado. À medida que os primeiros anos do pós-guerra passaram, as tentativas alemãs de construir memórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial concentraram-se principalmente em homenagear os civis e, especialmente, as vítimas dos bombardeios dos aliados. O Holocausto e outras ações realizadas pelo lado alemão durante a guerra dominaram o discurso, e a Frente Oriental e as experiências dos soldados alemães, especialmente os que morreram, permaneceram em grande parte não documentadas. Essa ausência surgiu devido à preocupação em apagar as memórias assustadoras e erradicar uma história amarga, o que se tornou um desafio dentro das famílias e comunidades. No entanto, essas tendências não dominaram as décadas do pós-guerra, à medida que a sociedade começou a evoluir. Durante as décadas de 1980 e 1990, os alemães passaram a discutir mais intensamente o verdadeiro passado da guerra, o que fez com que a experiência do soldado individual recebesse mais atenção. Foi apenas nos últimos anos que organizações de veteranos e famílias começaram a defender que os internos dos campos de concentração fossem lembrados não apenas como autômatos que pertenciam voluntariamente ao sistema nazista, mas como pessoas que viveram, com sonhos e medos, com sua individualidade. Isso abriu espaço para uma discussão mais ampla sobre como e por quais meios os soldados alemães poderiam ser homenageados enquanto a nação tentava lidar com as consequências das Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Um dos resultados e tendências mais importantes desse movimento foi a criação de memoriais dedicados para os participantes da guerra. Tais memoriais também tentaram prestar homenagem àqueles que pereceram, ao mesmo tempo que reconheciam que essas pessoas estiveram envolvidas em ações que tiveram muitos efeitos colaterais. Por exemplo, a Comissão Alemã de Sepulturas de Guerra, fundada em 1919, continua a operar até os dias de hoje, ajudando a manter locais de sepultamento e memoriais em toda a região da União Europeia. Eles têm o propósito de preservar a dignidade da guerra
e garantir que os soldados alemães não sejam esquecidos. Talvez o memorial mais famoso seja o Memorial de Guerra Alemão em Berlim, um símbolo do poder militar da Alemanha, destinado a honrar aqueles que deram suas vidas na guerra. Outro ponto importante é que, na Alemanha de hoje, há uma tendência constante de construir memoriais para as pessoas, mas recentemente compreendeu-se que o problema da lembrança vai além da simples glorificação dos heróis da guerra. Nos últimos anos, o legado dos caídos também se tornou evidente na cultura da sociedade. Hoje há documentários, livros e até filmes feitos por soldados alemães, muitas histórias que por muito tempo não encontraram uma voz. Essas narrativas focam em soldados específicos e suas experiências, incluindo suas esperanças, preocupações e as questões legais e éticas que frequentemente surgem na guerra. Consequentemente, estabelecer simpatia nas sociedades contemporâneas invoca qualidades humanas nessas figuras, com a esperança de descobrir mais sobre identidades anteriormente esquecidas e, assim, diminuir a divisão entre memória e responsabilidade. Embora os alemães ainda estejam lidando com as questões do passado de sua nação, o caso das histórias perdidas dos soldados alemães de Leningrado, ao construir uma narrativa obscurecida sobre a queda de Leningrado, indica uma tendência de erradicar a maioria das narrativas que complicam o discurso padrão que é usado para representar uma visão específica. Os soviéticos tentaram esconder o fato de que colocaram suas minorias nacionais nessas valas. E o desconforto alemão do pós-guerra em confrontar suas histórias andou de mãos dadas com a ambiguidade moral do cerco, enterrando as experiências desses soldados. Suas histórias diferem e, de fato, não são tão típicas quanto as dos homens em exércitos recrutados durante a Segunda Guerra Mundial, embora sejam igualmente significativas. Portanto, sua existência neste texto serve como um lembrete dessa realidade. Esses soldados permanecem não ouvidos e invisíveis por várias razões que vão além da amnésia histórica, envolvendo a construção política e moral dos eventos após o cerco, iniciada tanto pela União Soviética quanto pela Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, com suas construções políticas sobre o cerco. No entanto, o preço humano, tanto para os envolvidos quanto para os observadores, foi seletivamente documentado, e muitas das histórias dos guerreiros alemães foram deixadas de lado.